Olá, eu sou a professora Ana Paula e agora nós vamos analisar lâminas histológicas do sistema circulatório. A primeira lâmina que eu separei para nós analisarmos é a lâmina F4 do coração. É uma lâmina que apresenta um corte da parede do coração, desde a região interna até a região externa. O coração apresenta na sua parede três túnicas, ou três regiões. A região mais externa, chamada de epicárdio, a região interna, que é a mais desenvolvida, chamada de miocárdio, e a região interna, chamada de endocárdio. Como diferenciar as duas regiões interna e externa se nós estamos analisando uma lâmina histológica? A camada mais externa apresenta vasos sanguíneos que penetram no coração para nutrir o tecido muscular estriado cardíaco, que faz parte do miocárdio. O miocárdio, desta forma, é formado por tecido muscular estriado cardíaco. E ele é muito espesso, por isso ele precisa de uma grande quantidade de artérias e veias nutrindo este tecido com sangue que carrega nutrientes e oxigênio. Já a parte interna do coração, o endocárdio, não apresenta vasos sanguíneos penetrando nele, porque as células que fazem parte do endocárdio recebem nutrientes do próprio sangue que circula na cavidade, seja átrio ou seja ventrículo. Esta parte que nós estamos analisando aqui, que vai daqui até aqui, é a região denominada então de epicárdio. Essa região, ela apresenta vasos sanguíneos que são visualizados aqui na lâmina histológica como essas estruturas esféricas e muitas vezes pode estar oca, ou com sangue ou oca. Aqui nós temos outra bem abaixo. Outra estrutura, nesse caso aqui, sem sangue. Está vazio. Aqui outra e aqui outra. Essa é a característica principal dessa região externa do coração, do epicárdio. Presença de vasos sanguíneos, chamados de artérias coronárias e veias coronárias também. Penetrando no tecido muscular estriado cardíaco, nós vamos observar que ele é o tecido que predomina na parede do coração. Ele é todo esse tecido de pigmentação aqui pela coloração histológica roxo. Ele é a camada mais espessa, até chegarmos na cavidade interna. Então, o miocárdio ele vem até aqui. Ele é toda essa extensão que percorremos. E aqui nós temos a luz que circula nela quando o animal está vivo, sangue. Então, dessa forma, se isso tudo é o miocárdio, nós já vimos lá na parte externa. O epicárdio significa que esta camada que é diferente, que já apresenta aqui uma diferença de coloração, é o endocárdio. Então, esta camada aqui é o endocárdio. Vamos observar e ver que característica tem o nosso miocárdio. Então, vamos voltar lá. Para analisar essa característica, a gente preferencialmente deve escolher um campo com as células cortadas ao longo, longitudinal, para identificar duas características principais do tecido muscular cardíaco. O tecido muscular estriado cardíaco vai apresentar estrias e apresenta também junções, regiões de união entre as células musculares, que são os discos intercalares. Então, vamos analisar essas duas características numa região de corte longitudinal. Nesta região que eu escolhi de corte longitudinal do tecido muscular estriado cardíaco, conseguimos observar as estrias e os discos intercalares com menor evidência nessa região, mas estão aqui.
Essas duas características, estrias e discos intercalares, nos confirmam que o tecido muscular estriado cardíaco, presente no miocárdio, é todo formado por células possuidoras de estrias, então músculo estriado, e para ser cardíaco, uma das características que nós usamos é a presença de discos intercalares entre as células musculares. Então, as presenças delas estão reveladas aqui. Beleza? Na mesma lâmina, nós vamos para outra região agora, analisar a região mais interna do órgão. Lá na região mais interna, vamos passar por toda essa região de músculo e chegamos na região interna do coração. O endocárdio é só esta camada aqui, fina, vai daqui até aqui. O que apresenta de diferença de diferente no endocárdio? Ele é revestido por um endotélio, tecido epitelial plano simples, tecido epitelial de revestimento plano simples, e abaixo dele, numa camada muito delgada de conjuntivo frouxo, sempre estará apoiando o tecido epitelial de revestimento, ocorrem as fibras de Purkinje. As fibras de Purkinje terão a cor do miocárdio, porém estarão localizadas no endocárdio. Elas vão estar localizadas, são células que estão localizadas aqui. Aqui também. Reparem que nós temos estas células aqui, que têm quase a mesma coloração do tecido muscular estriado cardíaco, porém estão separadas dele. Elas estão próximas aqui da túnica chamada de endocárdio. Essas células, elas são células com uma grande quantidade de glicogênio acumulado ao redor do núcleo. Aqui nós temos ali um artefato histológico, mas vamos para outra região. E essas células aqui, então aqui nós temos o nosso endocárdio, camada do endocárdio significa tudo isso aqui, onde estão também as células denominadas de fibras de Purkinje. Essas fibras de Purkinje são células musculares, estriadas, cardíacas, que não realizam contração. Elas têm uma função especializada, uma função especial, que é aumentar a velocidade de contração. Então, ela amplifica o estímulo para que o miocárdio todo se contraia numa sincronia do ápice ventricular inferior, sempre, para a região atrial. Então, com isso, nós temos a análise desse órgão coração. A lâmina que eu coloquei no microscópio é a lâmina H4. Ela é uma lâmina que apresenta um corte histológico de aorta. A aorta é uma artéria de grande calibre. Por ser uma artéria de grande calibre, ela está localizada logo na saída do sangue do coração. Ela recebe o sangue com uma alta pressão, fruto do bombeamento cardíaco. Por isso, a parede dessas artérias de grande calibre precisam ter uma estrutura que segura, que não deixa ela explodir. Essa estrutura que segura ela, que não deixa ela explodir, é uma camada de tecido muscular liso, entremeado com muitas fibras elásticas. Então, a parede das artérias, ela tem, semelhante ao coração, 3 regiões. Uma região interna, chamada de túnica íntima, uma região média, chamada de túnica média, e uma região externa, chamada de túnica adventícia. Esta camada, que colabora na manutenção, na integridade das artérias de grande calibre, é a túnica média, que é composta por tecido muscular liso e uma extensa quantidade de fibras elásticas. E essas fibras elásticas chegam a estar, inclusive, não só soltas, mas como uma lâmina mesmo. Reparem aqui que nós temos tudo isso aqui, é a parede de uma artéria de grande calibre. Então, nós temos, semelhante lá ao coração, essa túnica externa
chamada de adventícia nos vasos sanguíneos, é formada por tecido conjuntivo denso não modelado e apresenta também vasos sanguíneos, para nutrir esse conjuntivo e nutrir também as camadas externas da túnica média. Semelhante ao coração, elas realizam muitas funções e precisam de muitos nutrientes. Então, esses vasos que ocorrem aqui na túnica adventícia chama-se vasos dos vasos, vasa vasorum. A nossa túnica que predomina em todas as artérias é a túnica média, e ela é formada por tecido muscular liso. E internamente existe a túnica nos vasos sanguíneos chamada de túnica íntima. Essa túnica íntima, ela ocupa no máximo 20% de toda essa extensão aqui, que parece ser a mesma camada. Então, essa túnica íntima é formada por um endotélio, já vamos aumentar aqui, mas é só essa camada aqui, que fica em contato com a luz, o sangue circula por aqui. Esta túnica íntima é formada por um endotélio, que é tecido epitelial de revestimento pavimentoso simples, e abaixo dela uma pequena lâmina de tecido conjuntivo denso, de tecido conjuntivo frouxo. Bom, externamente então, a túnica adventícia, toda essa extensão, e acima a túnica média. E mais internamente, a túnica íntima. Lá na luz, o que nós verificamos nessa túnica íntima? Aqui o epitélio, então isso aqui são os núcleos das células, que como o vaso está relaxado, esses núcleos ficam, parece que quase que soltos na luz, mas na verdade eles não são soltos, eles fazem parte da parede do vaso sanguíneo. E aqui existe uma lâmina elástica segurando, chamada de lâmina elástica interna. Interna porque fica próxima da luz. A seguir, abaixo desse tecido, nessa lâmina aqui, então, toda essa região daqui até aqui, se vê uma certa desorganização entre as camadas, é a túnica íntima. Abaixo, onde já se verifica camadas alinhadas, nós temos aqui a túnica média. E ela basicamente é formada por cada uma desses núcleos aqui, são células musculares lisas, que estão relaxadas. E à medida que nós vamos nos aprofundando nessa túnica média, nós vamos já conseguindo ver que existe uma estrutura aqui espiralada, encaracolada. São as fibras elásticas. Para revelar a quantidade de fibra elástica, nós precisamos de outro corante que não HE. E aí nós vamos precisar de resorcina fucsina. Vamos olhar uma outra lâmina que é a mesma artéria, só que corada com esse corante que revela, que salienta as fibras elásticas. Então reparem que é a maior extensão de toda a parede de uma artéria, independente do calibre, é realmente a sua túnica média. E externamente, daqui para baixo, chegamos então na túnica adventícia. Tudo isso aqui é túnica adventícia. Túnica média e bem na luz a túnica íntima. Agora eu vou colocar uma lâmina que é a mesma, só que o mesmo órgão, porém recebeu uma coloração para evidenciar as fibras elásticas que a gente tanto salienta, que as artérias de grande calibre precisam apresentar em grande quantidade. O vaso é exatamente o mesmo. Temos aqui a luz, onde passa sangue,
a túnica íntima aqui, a túnica média aqui, e lá externamente a túnica adventícia. Aí vocês vão dizer, professor, mas tá tão feia essa lâmina. Acontece que essa lâmina, essa coloração foi usada para marcar, evidenciar onde tem fibra elástica. E aí, em maior aumento, nós já vamos identificar que fibra elástica a gente tem em todas as túnicas, porém, predominantemente na túnica média. A luz. A luz dessa artéria. E aí, cada linha dessas aqui que vocês estão vendo, ó, cada linha dessas é uma lâmina de fibras elásticas. E elas não são fibras soltinhas, elas são agrupadas em lâminas mesmo, como se fossem, ó, fios, certo? Essas lâminas, elas não são contínuas, elas uma acaba aqui e a outra começa aqui. Aqui onde eu estou mostrando para vocês, ó, uma acaba aqui, a outra começa aqui, a outra começa aqui. Então, elas são lâminas intercaladas. Por que são lâminas intercaladas? Para os nutrientes chegarem por difusão para todas as células. Que células estão entre as lâminas elásticas? As musculares lisas. Então, nós temos aqui as fibras elásticas e entre elas células de tecido muscular liso. Então, aqui nós temos músculo liso, aqui nós temos músculo liso, aqui nós temos músculo liso. Essas células não estão evidenciadas justamente porque a coloração usada não marca célula muscular lisa, e sim marca fibra elástica. Essas fibras elásticas estão por toda a túnica média. Aqui nós temos também algumas fibras elásticas, mesmo na túnica adventícia. Qual a característica diferente, então, diferencial entre essas duas lâminas? A artéria é a mesma e a diferença é salientar nessa lâmina H5 a presença das fibras elásticas e na H4 não é possível diferenciar essas fibras elásticas com tanta nitidez, certo? Vamos analisar agora outro tipo de vaso, que é um vaso venoso, mas também de grande calibre. A lâmina que eu estou trazendo para vocês, então, é a lâmina H8, e ela apresenta um vaso sanguíneo muito grande. Reparem que a luz dele não é tão circular. Então, os vasos sanguíneos venosos, e essa lâmina apresenta o que eu estou mostrando para vocês aqui no campo, é uma veia de grande calibre. Os vasos sanguíneos venosos apresentam normalmente, eles são maiores, porque eles têm uma luz mais flácida, dá aparência então de ser realmente num corte histológico um vaso maior, e vai apresentar a sua luz normalmente elíptica. Então ela não é circular que nem um vaso arterial. Nas paredes dessa veia de grande calibre, nós encontramos a mesma nomenclatura, porém uma composição diferente destas túnicas do vaso sanguíneo venoso. Temos nas veias, da mesma forma, uma túnica íntima, uma túnica média e uma túnica adventícia. Entretanto, a camada predominante, a camada mais espessa nos vasos sanguíneos venosos é a túnica adventícia, aquela que fica lá fora. Depois ele tem também a túnica média fina e a mais fina de todas elas é a túnica íntima. Numa veia de grande calibre existe um diferencial, que é, na sua túnica adventícia, a sua túnica adventícia não apresenta apenas tecido conjuntivo denso não modelado. Ela apresenta uma camada de músculo liso no meio do tecido conjuntivo denso não modelado, na túnica adventícia. A presença desse músculo liso é o que caracteriza, é o diferencial
numa veia de grande calibre. As outras veias de médio, pequeno, vênula não apresentam músculo liso na túnica adventícia. Só tem músculo liso na túnica média. Aí de todo mundo, artérias e veias. O músculo liso na túnica adventícia só está presente nas veias de grande calibre. Este é um diferencial. Vamos ver então as camadas da parede desta veia de grande calibre. Aqui é a luz, onde passa sangue venoso, e temos uma túnica íntima muito mais fina num vaso venoso. Então, ela é predominantemente só esta primeira camada aqui. Aqui tem um núcleo só de uma célula endotelial, aqui outra, com uma certa dificuldade visualizamos isso. Abaixo dessa túnica íntima existe esta camada aqui de tecido muscular liso, que faz parte da túnica média. Reparem que a túnica média ela é bem delgada nesse vaso venoso. E independente da região que nós estivermos, essa túnica média ocupa só esse espaço, daqui até aqui. Externamente a essa túnica média, nós conseguimos ver uma camada aqui de um tecido desorganizado. Adivinha? É o conjuntivo denso não modelado. E no meio desse conjuntivo denso não modelado, encontramos uma camada diferente, que é esta camada aqui. Então, o denso não modelado está aqui. Esta camada é tecido muscular liso e novamente aqui o denso não modelado. Então, desta forma, até a região mais externa, nós estaremos observando a túnica adventícia. Ela apresenta nas veias de grande calibre uma camada de tecido muscular no meio do tecido conjuntivo denso não modelado. É o que se chama de sistema sanduíche, como se fosse um pãozinho, uma camada de pão aqui de denso não modelado, um presunto, que é o tecido muscular liso, da túnica adventícia da veia de grande calibre, e outra camada aqui de tecido conjuntivo denso não modelado. Repetindo, a túnica adventícia das veias de grande calibre apresenta conjuntivo, músculo e conjuntivo, fazendo o sistema sanduíche. Na mesma lâmina, nós encontramos vasos sanguíneos de outros calibres, menores do que a aorta. Vamos dar uma analisada então. Aqui nós temos um vaso circular, então pela luz, pelo formato dessa luz e da estrutura, é uma artéria. Né? Lembramos que as veias têm um formato de luz normalmente maior, comparativamente, e elíptica. Estamos na luz. Estamos na luz, a primeira camada é a túnica íntima e a última camada é a túnica adventícia. O que estiver entre elas, a túnica média, formada por tecido muscular liso. Na túnica média das artérias, nós podemos contar o número de camadas de células musculares lisa para identificar, classificar o tamanho dessa artéria. Mas antes disso, vamos olhar aqui, a túnica íntima. Nessa túnica íntima, nós identificamos aqui o núcleo do endotélio. E aí fica bem fácil de identificar também essa linha, que é eosinófila, que fica contornando logo abaixo do endotélio. Essa lâmina aqui é uma lâmina elástica, de tecido de fibras elásticas,
que contorna absolutamente toda a camada íntima, túnica íntima. Chama-se de lâmina elástica interna. E ela é presente na aorta, porém ela é identificada com mais facilidade nas artérias de médio calibre. Abaixo dela, dessa túnica íntima, então, que engloba essa lâmina elástica interna, abaixo dela nós temos a túnica média. E na túnica média nós vamos encontrar células musculares lisas, organizadas longitudinalmente. Aí vocês podem dizer assim, professora, dá para contar? Dá para contar. Para contar, nós precisamos localizar uma região onde seja fácil a visualização de cada um dos núcleos das células musculares lisas. Então, elas têm que estar numa orientação longitudinal. Vamos identificar e já mostrar para vocês. Então, aqui nessa região onde eu separei, nós vamos contar esse número, então, de células. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. A classificação das artérias pode ser feita de acordo com o número de células musculares, número de camadas de células musculares. Nós temos na túnica média de artérias de grande calibre entre 70 e 40 células. Nas artérias de médio calibre, entre 40 e 10 células musculares lisas. Nas artérias de pequeno calibre, de 10 a 4. E nas arteríolas, de 3, normalmente 4 a 2 células musculares. Dessa forma aqui a gente contou 18, estamos numa artéria de médio calibre. Vamos analisar agora a lâmina B7. Essa lâmina ela apresenta um tecido que vocês já conhecem da histologia 1. Esse tecido é um tecido onde as células apresentam, e além desse tecido, muitos vasos sanguíneos de diferentes calibres. Eu vou dar maior aumento para lembrar, fazer vocês pensarem um pouquinho que tecido é esse. Que tecido será que é esse? Onde as células apresentam uma enorme inclusão lipídica no seu interior e o núcleo fica lá empurrado, ó. Cada célula tem núcleo, mas olha só onde é que está o núcleo. Prensado, lá na periferia. Aqui, aqui, aqui. Esse é o tecido adiposo. Como a inclusão é é o unilocular. Essa lâmina apresenta, além deste tecido, uma grande quantidade de vasos sanguíneos, porque o tecido adiposo ele é extremamente vascularizado. Então, nós vamos olhar, identificar esses vasos sanguíneos e classificá-los também. Olha só, aqui nós temos 2 vasos sanguíneos de diferentes apresentações. Nós temos um vaso sanguíneo acima, superior, e um pouco menor e inferior. Qual deles tem a luz mais flácida? O que está preenchido de sangue. Esse aqui é um vaso venoso. E o que tem a luz mais circular é um vaso arterial. Aqui também temos outros vasos menorzinhos, já vamos classificá-los. Então vamos ver esses dois, já que eles estão próximos e fica fácil da gente identificar as camadas. Vamos lá. Nesse aqui, o endotélio fica bem evidente. As células da túnica íntima. Aí nós temos essa túnica média e aqui nós temos a túnica adventícia. Vamos agora ficar bem fácil de contar quantas células, quantos núcleos aqui, camadas do núcleo das fibras musculares nós temos aqui. Lisas. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. No máximo 5 camadas de células musculares lisas. Se a gente for lá para a tabelinha, como é que a gente classifica isso?
numa artéria de pequeno calibre, certo? De 5 até 9, artéria de pequeno calibre. E aí a túnica adventícia dela é esse denso não modelado, tecido conjuntivo denso não modelado que fica por fora. Aí o vaso que está do lado é o equivalente, só que da porção venosa. Então aqui nós temos sangue dentro dessa veia, com aqui as hemácias, aqui nós temos algumas células nucleadas, então algum tipo de leucócito, e aí as túnicas dessa veia. O endotélio, da sua túnica íntima, a camada média, que é bem fina, e a camada mais espessa, que é a mais desenvolvida, túnica adventícia. Então, num comparativo entre vasos arteriais e venosos, tem uma outra diferença, além da luz e do formato do vaso, que é a túnica mais desenvolvida. Nas veias, a túnica mais desenvolvida é a adventícia, e nas artérias, a túnica mais desenvolvida é a túnica média. Vamos passear e identificar outros tipos de vasos sanguíneos nesta lâmina histológica. Vimos estes. E agora vamos então analisar estes aqui. Então vamos lá. Da mesma forma, a gente vai usar esse formato da luz e do vaso como um todo. Esse aqui, um arterial. Esse aqui, um venoso. Só por essa característica do formato da luz e do tamanho do vaso, comparativamente. Aí, se a gente for, então, fazer uma análise mais detalhada das paredes. O endotélio e a túnica média. E a sua túnica adventícia cada vez menor. Aqui, essa aqui é uma veia que está com poucas características visíveis para nós classificar. Mas aí a gente sempre classifica, por ser mais fácil a artéria, mais fácil a contagem dos núcleos da túnica média, e por equivalência, o vaso que está ao lado é uma veia do mesmo calibre da artéria que eu classifiquei. Então, se aqui eu classificar como uma artéria de pequeno calibre, porque aqui nós temos 1, 2, 3, 4 camadas no máximo, eu vou classificar também como uma veia de pequeno calibre. Assim a gente faz a classificação dos vasos. E a nossa última lâmina histológica da aula de hoje, desse tema, é a lâmina H10. É uma lâmina de uma região com uma grande quantidade de tecido muscular estriado esquelético, e temos do lado, vamos ter vasos sanguíneos no músculo, e temos também vasos sanguíneos do tecido conjuntivo que fica externo a esse tecido muscular. Vasos sanguíneos aqui, ó, vasos sanguíneos aqui. O tecido muscular, ele vai apresentar capas de tecido conjuntivo que ficam na periferia dele, no meio, dividindo ele em feixes, em grupos menores, e entre cada célula muscular estriada esquelética. Lembram desses nomes? Dei uma revisadinha nisso. Vamos analisar então esses dois vasos sanguíneos aqui, que parece que já pela luz, a essas alturas da aula prática, vocês já vão poder pensar, eu acho que esse é uma artéria, eu acho que esse é uma veia. Qual desses dois, vou botar eles bem no meio, qual desses dois tem uma luz mais flácida, ele é mais desarranjado? O de baixo. Aqui a gente tem uma veia, aqui a gente tem uma artéria.
Nessa artéria, fica bem evidente os núcleos do endotélio, que é o epitélio de revestimento plano simples dos vasos sanguíneos. Na veia também. Aqui nós temos quantas camadas de tecido muscular liso? 1, 2, 3 no máximo. Então, uma artéria de pequeno calibre também. E do lado disso, e aqui uma adventícia quase ausente. Ao lado dela, a gente consegue classificar como equivalência uma veia de pequeno calibre. E esta aqui? Essa é uma arteríola. É uma artéria menor do que a artéria de pequeno calibre. O que ela tem de característica? Ela tem de duas células musculares lisas nessa túnica média. Ela é uma artéria já quase sendo um capilar sanguíneo, porque reparem que o sangue vai passando por vasos cada vez mais delgados. Vamos localizar outra. Arteríola também. Ó, aqui nessa região, já vamos de novo. Uma artéria, uma veia. Como é que a professora consegue dizer isso? Porque ela está vendo que a luz de uma delas é bem mais ampla, é bem mais flácida. É a venosa. A luz mais circular é da arterial. Ó, artéria e veia. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui eu consigo contar o número de células musculares lisas, ó, 1, 2, no máximo 3. Então, uma artéria de pequeno calibre também. E a equivalência dela, uma veia de pequeno calibre. Ah, e essa aqui, professora, e essa aqui? Essa aqui é a arteríola. A arteríola é uma artéria que tem no máximo 1 ou 2 células musculares lisas. Então, ela mais parece um redemoinho aqui no conjuntivo. E a equivalência dela, uma vênula. Então, o sangue vai e volta, usando a mesma, como se fosse uma estrada simples, onde os carros arteriais vão e os venosos vêm. Então, nós temos uma via dupla. Eu acho uma boa equivalência, assim, para pensar. E aí, dessa arteríola, o sangue vai ser distribuído e realizar as trocas, liberar os seus nutrientes por um capilar sanguíneo. Como essa lâmina apresenta músculo estriado esquelético, nós vamos predominantemente identificar aqui os capilares e os capilares do tipo contínuo. O capilar é um vaso tão fino, tão fino, tão fino, que uma célula só recobre toda a luz do vaso. Então, ele é como se fosse uma mãozinha só. Cada mãozinha, nós vamos ter alguns capilares com 2 células, mas muitos deles com uma só. Nesse tecido, cada estrutura dessa aqui é um capilar sanguíneo. Isso aqui é um capilar, isso aqui é um capilar, isso aqui é um capilar, isso aqui é um capilar sanguíneo. E isso está entremeado entre cada fibra muscular estriada esquelética. Qualquer região aqui que a gente está vendo, ó, aqui é um capilar que tem 2 células do endotélio. Aqui é um capilar que tem uma célula endotelial. Aqui é um capilar que tem uma célula endotelial também. Então, os capilares, eles conseguem realizar trocas, liberar nutrientes, justamente porque eles têm a parede fina, não tem túnica média, não tem túnica adventícia, eles têm apenas a túnica íntima. Qualquer região aqui, nós vamos encontrar muitos capilares sanguíneos. Já venho para essa região aqui. Tá? Só vamos aqui analisar essa parte. Ó, cada estruturinha oca dessa é um capilar sanguíneo. Aqui, 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 aqui. Aí vocês podem dizer assim, professora, mas para que tanto capilar sanguíneo? Para nutrir todas as células da região, da musculatura estriada esquelética. Imagina a gente, por exemplo, subindo a escada e tendo só um capilar ali para nutrir o músculo da batata da perna. Difícil, né?
Então, nós temos uma malha de capilares contínuos lá nos músculos estriados esqueléticos, para nutrir, liberar oxigênio e nutrientes e retirar os catabólitos e gás carbônico de cada uma das fibras musculares estriadas esqueléticas. Aí vou descer ali para aquela região que tinha vasos sanguíneos, ó. Aí vocês vão dizer, bah, agora complicou. Vou botar aqui bem no meio do campo. Olha só esses dois. Os dois estão aqui com a luz bem circular. Mas o que eu posso usar para identificar? Eu posso usar para identificar aquela túnica que é bem mais espessa nas artérias, que é a túnica média. Então aqui, ó, músculo liso. 1, 2, 3, 4 camadas de células musculares lisas. Aqui eu tenho uma artéria, que é onde a túnica mais desenvolvida é a túnica média, de pequeno calibre. Aí o equivalente dela qual é? Uma outra estrutura com luz, só que com a parede bem fininha, a veia. Aqui está bem difícil, porque essa veia não está com aquela luz flácida que a gente já comentou antes. Normalmente as veias ficam com uma luz mais flácida mesmo. Aqui é uma exceção, mas a gente tem que explicar a exceção para vocês. E aqui, gente? Ó, isso está mais parecido com isso ou isso está mais parecido com isso? Com esse aqui, né? Então é outra veia. Pode até ser o mesmo corte da mesma veia, que ela foi para trás digamos, para trás do corte e voltou. Então é uma outra veia também. Ah, e aqui, professora, parece um redemoinho. É uma arteríola. Então, a arteríola é tão pequena que às vezes ela dá a impressão de ser realmente um redemoinho, uma estrutura como se fosse um twister, tá? Aqui é uma vênula, arteríola, vênula. Beleza? Vamos passar aqui por alguns capilares, então, para só lembrar. Ó, cada estrutura dessas aqui, um capilar sanguíneo. Bem pequenininhos. Esse aqui já é um capilar indo, quase sendo já uma vênula ou uma arteríola, porque ele já está até com 3 células revestindo a sua luz, certo? Com isso encerramos a nossa aula de sistema circulatório. Aguardo as dúvidas de vocês e nos encontramos na próxima aula. Um abraço!